tá com a mesma... Ah, vamos ter que tirar uma fotinha ali, não. Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma edição do Papo Não Binário. Hoje a nossa questão é possível existir sendo não binário? Fica aí a questão. Tchau, até a próxima. Sim, porque existimos, afinal de contas, não é mesmo? Sim. Mas a que custo? A que custo? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Nossa experiência, onde a gente vive, vamos falar aqui, talvez ecoe aí em você, talvez seja parecido, fala com a gente. É esse lugar de sim é possível, sim, eu vou falar por mim, depois vou falar por ele. É possível, consigo me vestir como eu quero, consigo usar meu cabelo como eu quero, consigo exercer tudo que eu exerço como eu quero, show, beleza. Porém, existe a questão dos pronomes, que a gente já falou aqui um pouco, né, de que, bom, eu me divirto com os pronomes, convido as pessoas a se divertirem, mas às vezes ainda não me sinto confortável de falar, então às vezes as pessoas não sabem, né, que sou uma pessoa não binária. Então tem esse lugar de é possível existir, mas dependendo o lugar que você vive, os lugares que você está, não é bem a tua existência completa que está ali. Eu acho que eu vejo um pouco assim. E hoje em dia eu sinto muito isso, assim, sabe? É um pouco difícil e tem toda uma organização, não só mental, mas emocional, física, financeira, para conseguir dar um equilíbrio entre viver momentos que não me sinto totalmente eu e enfim, mas que precisam, entre aspas, ser vividos, para momentos, lugares bom, isso que consigo, né? Então, para mim, mais ou menos isso. Tudo bem, vou puxar mais um pouco. Acho que eu, e aí eu sei que em parte Mona também, né? Como eu só consegui me reconhecer não binário depois que eu terminei a graduação, os estudos, enfim, fiz várias coisas que precisavam ser feitas, eu não sei, eu não tenho essa experiência de como é desde o princípio se identificar como não binário e viver, né? Viver isso. Então eu tenho essa experiência do depois acabar descobrindo. É desconfortável, né? Tipo, foi desconfortável não saber, foi desconfortável crescer só me sentindo que não encaixava em nada, né? Mas é isso, tipo, não posso dizer então como é existir desde sempre sendo não binário. Posso aqui colocar aqui a partir do momento que eu me entendi como foi isso que eu senti. Sim, eu acho que, assim, comigo, nos meus vínculos sociais, nas minhas relações sociais mais próximas, é mais possível, porque esses vínculos, essas relações mais próximas são pessoas que a gente escolhe, e porque é muito difícil você seguir se relacionando com alguém se essa pessoa não respeita quem você é, né? E aí vai para além da questão de usar pronome correto ou não. Eu acho que vai para a questão da pessoa respeitar a tua existência da maneira que você é e não querendo ou te rotular ou te subjugar de qualquer maneira por conta da questão da identidade. Fora desses vínculos sociais mais
próximos, no dia a dia, no social, na sociedade, assim, quando eu vou no mercado, quando eu vou em algum evento, enfim. Aí eu acho que já é um pouquinho mais desafiador, porque aí são coisas que fogem um pouco do nosso controle. Então, e é muito complicado também você querer exigir de pessoas que não te conhecem que saibam que pronome usar ou como você se identifica, sendo que nossa sociedade é construída em padrões. Então, acho que por conta disso. Mas eu vejo que socialmente existe muita abertura, assim, a partir do momento que você consegue conversar, se abrir com as pessoas, isso se torna mais possível. Mas aí falando também dessa questão de como desse lugar de se entender como uma pessoa não binária depois de adulto, né? Eu também acho que é um pouco mais difícil nesse sentido, porque a gente parece que tem que voltar 2 casas e sair de um armário, né? E porque você tem que se reapresentar para as pessoas muitas vezes. E o reapresentar aqui não é nem necessariamente pessoas que te conheciam antes e aí você fez sua transição de gênero e tal e agora te reconhecem, mas também nesse lugar de a gente é muito atravessado pela forma assim como a sociedade nos rotula, nos coloca, nos exige, né? Então, principalmente no começo, a gente tem que se reconhecer nesse lugar também e se reapresentar para as pessoas. Então, mesmo que sejam pessoas que você está conhecendo agora, eu sinto que é sempre uma reapresentação. Tipo, você tem que se colocar de uma maneira diferente. Não é que tem que, né? Mas você se coloca de uma maneira diferente. E aí é conseguir que as pessoas te vejam de uma maneira diferente também. Que geralmente isso eu não sinto que isso acontece em locais que as pessoas não estão pensando assim sobre isso. Me veio várias coisas agora. Uma delas é esse lugar eu sinto que às vezes é mais difícil você se recolocar, enfim, se reapresentar para quem já estava na tua vida do que começar de novo, né? Pra mim um dia já foi. Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas já foi. Inclusive, eu consigo reconhecer que um dos motivos da minha mudança de cidade teve a ver com esse lugar de conseguir começar de novo, né? Eu já queria por outras várias razões, mas isso também foi algo, né? Começar como dia mesmo. E acho que eu fico até um pouco... um pouco emocionada, assim, porque é real esse lugar de se recolocar e se reapresentar, e a gente está acostumado a enrijecer a nossa visão também das pessoas. Então, eu consigo compreender que não é fácil, assim, você ficar aberto a reconhecer alguém cotidianamente, mas a gente está sempre, né, sendo um pouquinho diferente, enfim. Mas eu sinto que pra mim teve isso também, né? A minha transição, que sim, ela existiu, não só dentro, mas ela também foi uma transição geográfica para eu ter força de tipo, não, realmente é isso. E aí aquilo que a gente já falou, né? Buscar o coletivo. Às vezes eu também percebo que precisa ir para outros lugares, né? Que a gente tem um esforço de criar uma rede aqui, mas às vezes a gente percebe que também precisa ir para outros lugares para ver mais outras pessoas. Então, se você está aí na sua casa achando que você está sozinho, existem cidades, esse mundo é gigante, existem muitos lugares
que a gente pode se organizar, a gente pode acessar, a gente pode se ver mais e se sentir parte. Enfim, acho que é uma boa coisa para se lembrar, sabe? Ou a gente também, né, pode, em paralelo, se organizar para conseguir nos achar. Sim. Não sei o que mais. Acho que tem tudo a ver com isso que eu posso. Eu acho que essa pergunta, né, de se a gente consegue existir ou não, é um dos motivadores, assim, de certa maneira, não essa pergunta em específico, né, que ela surgiu, acho que depois, mas essa questão, assim, de como existir e resistir no mundo, né, sendo uma pessoa LGBT, sendo uma pessoa não binária, enfim. Eu acho que a gente falou muito sobre esse projeto, da gente começar a gravar os vídeos e falar sobre isso, falar sobre nossas vivências, porque sempre surgiam essas discussões, né, tanto eu e Dia, quanto com outras pessoas que a gente cruzou ao longo da vida, ou até mesmo pessoas com quem a gente se relaciona, né, às vezes de forma mais próxima, às vezes não tão próxima, mas são questões que nos atravessam. E também eu acho que é uma maneira da gente falar sobre a nossa existência, nos humanizar de certa maneira, nos abrir para outras pessoas, né, para as pessoas entenderem que não é um capricho, não é uma mera vontade, sabe? É algo que realmente faz parte da nossa essência e não é possível viver de outra maneira. Porque se fosse, a gente não estaria travando essas lutas atualmente, sabe? Se fosse tranquilo existir, se manter sendo uma pessoa cis e tudo mais, eu acho que as pessoas dizem que isso é uma escolha. Não é uma escolha. Se pudesse escolher, eu escolheria o caminho que é mais fácil, mais tranquilo, que é ser uma pessoa cisgênera na nossa sociedade que a gente vive atualmente. Se fosse possível escolher, né? Talvez eu não escolheria, sinceramente, mas no sentido de pensar, tipo, de ter menos dificuldades, talvez. Acho que isso. Vamos lembrar que eu e Mona, a gente entende que a gente sempre foi pessoas não binárias. Tem pessoas que, por posicionamento político, vão, né, se colocar nessa ruptura do binarismo. Então, estamos aqui falando da nossa experiência, que vem dessa sensação de que sempre não nos identificamos com esses gêneros. Tentamos, povo, tentamos. Tentamos e falhamos. Falhamos, sofremos. E acho que a mesma questão que eu tenho com a não monogamia da não binariedade, assim, eu gosto mais das questões que eu tenho hoje em dia do que as questões que eu tinha antes, sabe? Porque hoje eu quero viver. E eu já passei por momentos que isso não foi uma realidade. Então, acho que o nosso motivo, assim, de querer gravar, de querer conversar, de querer mostrar, é porque a gente precisa se ver. É assim que a gente existe. Se vendo, se ouvindo, contando a nossa história, fazendo com que ela esteja aqui, nesse mundo, nesse aqui e agora. Então, bom, é possível existir sem não binário? Sim. E a gente também convida vocês, que vocês falem sobre as suas histórias, que vocês usem as suas redes, usem os recursos que vocês tiverem para mostrar seus trabalhos, suas vidas, porque é isso que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, por que a gente também não fazer e começar a se encontrar, começar a se ver, a se achar, né? É isso, pessoal. Dúvidas, comentários, mandem pra gente. Sugestões, temáticas. Beijos. Até a próxima.